Lucas 10:38 diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã te tenha deixado que eu fique sozinha a te servir? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada de maneira alguma. Amém, irmãos? Uma passagem também conhecidíssima no meio cristão. Nós já ouvimos, já lemos, relemos, ouvimos várias ministrações dessa passagem, onde Cristo entra em uma casa e onde essa mulher começa a servir Cristo e começa a trabalhar, enquanto a outra mulher, irmã dela, está sentada aos pés de Cristo a ouvir os ensinamentos. E aquela mulher que estava agitada reclama com Cristo para obrigá-lo a dizer que aquela irmã dela viesse também trabalhar e ajudar ela no seu serviço. E Jesus a ensina algo que ela estava muito inquieta, e que naquele momento era interessante que ela parasse por um momento para ouvir o que era mais importante, que era o que ele estava ensinando. Mas algumas coisas dessa passagem me chamaram a atenção. Leia o versículo 38 mais uma vez comigo. E indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Olha aqui, foi Marta que chamou Jesus para estar na sua casa, e foi ela que hospedou Cristo. A mesma Marta que depois disse: Jesus, vem para cá, foi a mesma Marta que virou as costas para Cristo e começou a fazer outras coisas na sua casa. Foi ela que chamou Cristo para ali. Isso fala de pessoas que se achegam e chamam Jesus, mas não conseguem parar para ouvir Jesus. Nós vivemos uma vida tão agitada, tão corrida, onde as informações são instantâneas, imediatas. Quando você escuta uma informação hoje, 2 minutos depois, a informação anterior já se torna passada e obsoleta, de tão rápido que é a geração que nós estamos. Então é uma geração que não lhe deixa parar, é uma geração que não lhe deixa ficar pensando muito. Você tem que fazer as coisas, se agitar de um lado para o outro, como essa mulher. E essa mulher chama Jesus para a sua casa, mas ela não dá atenção a Cristo. Quantos de nós dizemos: Jesus, eu te amo, mas não damos atenção a Ele? Jesus, tu és meu Deus, mas fica aí enquanto eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer. Foi isso que essa mulher fez. Jesus, tu és Deus, tu és Jesus, entra na minha casa, mas fica na sala que eu vou para ali fazer outras coisas que são mais importantes nesse momento. E quantas vezes nós temos fazendo a mesma coisa que essa mulher, colocando outras coisas em primeiro lugar, nos momentos que não deveriam estar em primeiro lugar. Aquela mulher não parou para ouvir Jesus falar. A sua irmã sim, mas ela não. Ela chamou Jesus para vir para perto dela, mas não parou para ouvir Jesus. E o que significa ouvir Jesus? Ouvir Jesus é conhecer Jesus. Você não tem como conhecer uma pessoa se você não ouvir aquela pessoa. Você me ouve pregar todos os domingos, mas você não me conhece. Quem me conhece é quem senta para me ouvir de verdade, sentado comigo, comendo, tomando café, sentado comigo, conversando. Essa pessoa vai me conhecer no meu dia a dia, porque ela vai parar para ouvir o que o Samuel tem de verdade. O que o Samuel guarda e leva no seu interior. No dia a dia que isso vai acontecer. Aquela mulher não parou para ouvir Jesus, ela não estava nem aí para conhecer Jesus. E quantas vezes nós dizemos que Jesus é importante, mas nós não estamos nem aí para Ele, para ouvi-lo e conhecê-lo de verdade. Porque ouvir é conhecê-lo. Ouvir é saber o que Ele pensa. O que é que Jesus pensa? Para você descobrir, você precisa ouvi-lo. Marta chama Jesus para lá, mas não estava nem aí para saber o que Jesus estava pensando. O que é que ele pensa? Não quero saber, eu tenho minhas coisas para fazer, tenho minhas atividades que eu tenho para fazer, tenho que fazer o almoço, todo mundo vai comer, eu tenho que limpar a casa, está suja, o menino está chorando, e aí as suas atividades diárias
tempo importante para dar para o Criador de todas as coisas e ouvir dele quem ele era e o que ele tinha para ela. Mas ela não conseguiu parar as suas atividades naquele exato momento, naquele dia apenas, para ouvir Jesus falar. E muitas vezes nós temos feito a mesma coisa, não escutando Cristo. E se eu não escuto, eu não sei quem Ele é, então eu não vivo o que Ele espera de mim. O que Cristo quer que você viva? Você só vai saber isso quando você o ouvir. Quando você parar para sentar com Ele e bater um papo com Ele, bater um papo cabeça. Ei, Jesus, o que é que tu quer de mim? O que é que tu pensa? O que está no teu coração? Qual é o teu sentimento em relação a mim? O que tu projetou para o meu futuro? Qual é o teu propósito para a minha família, para a minha vida, para os meus negócios? Isso é possível quando você para por um instante e inclina os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem para falar. E hoje a coisa mais difícil que a igreja enfrenta, uma das dificuldades da igreja, é parar para ouvir. É sentar para abrir a Bíblia durante 10, 20 minutos com calma. Porque hoje a Bíblia é tão corrida que no final do dia eu tenho que ler um versículo, porque eu tenho que ler, então eu vou ler o Salmo 23. Já sei, Salmo 23, meu pastor fala, amém, glória a Deus. Porque eu estou com sono, tenho que acordar muito cedo da manhã para ir trabalhar. A vida nossa é tão corrida, tão espreitando do nosso tempo e do nosso dia, que muitas vezes nós não temos mais tempo para o Senhor. E era justamente isso que estava acontecendo com essa mulher de Lucas 10, que chama, entenda, foi ela que chamou Jesus. Foi ela que disse, Jesus, vem para cá, entre na minha casa, fica aqui. Mas quando Jesus entra, ela não me dá a atenção necessária. Eu não sei qual era a mente daquela mulher, eu não sei se ela queria impressionar Jesus com as coisas que ela estava fazendo. Porque o ser humano é assim, ele gosta de impressionar o próximo fazendo coisas. Faço coisas, Jesus está vendo, eu estou fazendo. Jesus não se impressiona e você está fazendo coisas. Jesus se impressiona quando você para ouvir e aprender dele. Amém, irmãos? Jesus para, ou Jesus se impressiona quando você para ouvi-lo. Ali ele vai estar impressionado, porque ele vai falar, você vai ouvir, você vai aprender e vai viver o que ele lhe ensinou e você aprendeu. Diga amém. Falei até algumas semanas atrás. Às vezes nós achamos que vamos fazer muitas coisas para que um dia nós chegamos e sentemos na mesa do Pai. Eu não faço coisas para sentar na casa do Pai, na mesa do Pai. Quem faz coisas para tentar sentar na mesa do Pai é servo. Nós não somos servos, nós somos filhos. Ou falta do amém. Você não é servo, você é filho. O filho não trabalha para sentar na mesa, ele tem o direito de sentar na mesa. O seu filho não precisa limpar a casa para poder meio-dia almoçar. Ele não é empregado, ele é seu filho. Meio-dia ele senta na mesa e come. E a gente acha que tem que fazer as coisas. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque se não fizer, eu não sento na mesa de Deus. Não, eu sento porque eu sou filho. Por ser filho, eu faço com gratidão as coisas do Senhor. Porque eu sei que Ele é meu Pai. Como é que eu sei que Ele é meu Pai? Porque eu parei para ouvir Ele. Porque eu parei para conhecer Ele. E por conhecer Ele, eu sirvo Ele com graça, com amor, com alegria e com prazer. Diga amém. Aquela mulher chamou Jesus, mas não escutou Jesus. Convidar alguém para a sua casa e não lhe dar atenção mostra que você não se importa com aquela pessoa e muito menos com o que ela tem para lhe ensinar. Você já falou com alguém que nunca me deixa falar, irmão? Já conversou com alguém? Você quer falar para ela interromper? Tipo Faustão? Vai falar, não, mas agora isso aqui. Porque não, mas isso aqui. O que essa pessoa está dizendo? Que o que ela tem para falar para você é muito mais importante do que você tem para falar para ela. Se você se senta com alguém para conversar, que só a pessoa fala e nunca me deixa falar, ela está dizendo que eu não estou nem aí com o que você está me falando. O que eu falo é mais importante. Chamar alguém para minha casa e não dar atenção, eu estou dizendo, o que eu estou fazendo é muito mais importante do que você. Quando Marta chamou Jesus e disse, Jesus, fica aí que eu vou fazer as minhas coisas, ela estava dizendo com outras palavras, o que eu tenho para fazer é muito mais importante do que tu tem para falar. O que eu tenho para fazer na minha casa é muito mais importante do que aquilo que tu pensa que vai me ensinar. Quando você não tem tempo para Deus, você está dizendo para Deus, as minhas coisas são muito mais importantes do que as tuas coisas.
Quando você não separa o tempo para ler a Bíblia, para se inclinar, para orar, para vir, Deus está dizendo: Senhor, a minha televisão é mais importante do que tu. O meu Facebook é mais importante do que tu. O meu WhatsApp é mais importante do que tu. Os meus amigos na calçada são mais importantes do que o Senhor. Então, meu Deus, tudo bem, mas aqui nesse momento é mais importante. Não digo com os lábios, mas digo com as minhas atuações, com as minhas práticas. Chamo Cristo, mas não lhe dou atenção. Chamo Ele para minha casa, mas não me inclino os ouvidos. Chamo Ele para próximo de mim, mas saio para me responsabilizar pelas minhas coisas, porque são as minhas coisas são muito mais importantes do que aquilo que Ele tem para ouvir. E quantas vezes nós temos feito a mesma coisa? Eu não estou dizendo que você vai jogar tudo para o ar e dizer: agora eu vou viver de vento. Não. O que eu estou dizendo é que você precisa parar em alguns momentos e dizer: esse é o momento do Senhor. Quantos de nós não fazemos mais nosso culto doméstico na nossa casa? Senta a família aqui, vamos fazer um culto doméstico. Vamos orar antes de nós comermos. É crente hoje, né, pai? É igual a história que o pastor foi visitar o irmão. Aí quando foi almoçar, o irmão foi orar. Aí alguém disse: pai, está orando? O que foi que aconteceu? Só porque o pastor está aqui. Porque perdemos o costume. Porque o corre do nosso dia tira, suga de nós a nossa alegria pelo Senhor. Suga de nós a nossa alegria, nosso prazer pela palavra. Mas nós continuamos como Marta, varrendo, cozinhando e dizendo: Senhor, estou fazendo alguma coisa, tem o meu dia, tem as minhas coisas, mas fica aqui na minha casa. Entre na minha casa, só não me importa, eu não me importo muito contigo não, mas fica na minha casa. Fica na minha casa, não me importa o que tu tem para me falar, mas fica na minha casa. O que ela fazia era mais importante do que aquilo que Jesus estava falando. E quantas vezes nós fazemos isso, irmão? Inconscientemente ou mesmo consciente. O que fazemos, o que pensamos, o que sabemos é muito mais importante do que Deus, do que Jesus, do que a sua palavra, do que a sua obra. Porque não temos mais tempo para nós. Não temos mais tempo para um filho, para a esposa, para descansarmos pela vida tão corrida que ela é hoje e que tanto suga as nossas energias. Mas leia comigo mais uma vez Lucas capítulo 10. Aleluia. Lucas capítulo 10. Versículo 39. Porém, essa mesma mulher, chamada Marta, tinha uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha a diferença. Todas as duas mulheres tinham obrigações iguais de trabalhar na casa. Todas as mulheres tinham que dedicar o seu tempo aos afazeres domésticos. Mas naquela hora, naquele instante, Maria decidiu parar nas suas coisas, sentar com Cristo e ouvir os ensinamentos. O que é que ela estava dizendo? Senhor, as minhas coisas são importantes, mas o que tu tem para falar é muito mais importante. As minhas coisas são necessárias, eu tenho que fazê-las, mas o que tu tem para mim é muito mais importante. Era isso que aquela mulher estava dizendo com o seu ato, com a sua prática. Maria decidiu deixar os seus afazeres, o seu trabalho diário, por um momento para ouvir Cristo. Cristo entrou na casa de duas mulheres. Essas duas mulheres estavam ali, mas só uma mesmo reconheceu que ele era o Cristo. As duas mulheres estavam ali, mas só uma reconheceu verdadeiramente quem ele era. Como assim, Samuel? Eu vou lhe dar um exemplo. Imagina, você chega na sua casa e chega um anjo na sua casa, 2,20 metros de altura, louro, os olhos verdes, com duas asas, um negocinho na cabeça. O Senhor me mandou aqui. Aí você, se você benzer, cai para trás, você recebe ele, pelo amor de Deus, vem, bota ele, qual o recado de Deus? A vida, você vai fazer o quê? Você vai dar atenção para ele, ou não vai? Ou você vai deixar ele lá e dizer: não, entra aí que eu vou no mercadinho fazer as compras. Eu vou com o menino
não? Quando Cristo entrou na casa daquela mulher, por que ela não deu atenção? Penso eu, cá com os meus botões, que ela não reconheceu de verdade que ele era o Cristo. Ela não entendeu que ele era o Salvador que ela buscava e necessitava. Porque se o Salvador entra na minha casa, meu querido, chuta o pau na barraca, deixa tudo para lá, e eu me ajoelho e vou bebendo o que ele tem para me ensinar. Mas aquela mulher não entendeu que ele era o Cristo. Ele sabia que ele era alguém importante para fazer milagre, mas não entendeu que era o Cristo. Marta não entendeu. Maria, porém, querido. Entretanto, porém, todavia, a Bíblia diz que Maria sentou-se. Quando ela sentou-se, ela estava dizendo: eu reconheço, ele é o Cristo. Eu reconheço, ele é o meu Salvador. Eu reconheço, ele é aquele que deveria vir para salvar o mundo. E eu não vou perder tempo, eu vou me sentar aqui e beber tudo que ele tem para me dar, absorver tudo que ele tem para me dar, e vou crescer nesse momento, porque eu não sei como vai ser o amanhã, mas hoje eu vou dar para ele este momento totalmente para ele. Diga aleluia. Marta recebeu aquele homem, mas não tratou ele como Cristo. Maria não o recebeu, mas tratou ele como Cristo. Marta disse: vem Jesus. Não foi Maria que disse vem Jesus, foi Marta. Mas quando Marta chamou e Jesus entrou, Maria viu e identificou que era o Cristo. Marta chamou e saiu de perto de Cristo. Maria não chamou, mas foi para perto de Cristo. Precisamos reconhecer Cristo nas nossas vidas, querido. E nós o reconhecemos quando nós dedicamos a Ele tempo. Nós reconhecemos Cristo quando nós damos a Ele o nosso tempo. Cantamos um louvor aqui: o sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício vivo sou. Será que somos, querido, sacrifício vivo, se não podemos tirar 10 minutos para Deus por dia? A Bíblia, os historiadores afirmam que Paulo, o apóstolo Paulo, orava de 5 a 6 horas por dia. Quando eu escutei isso, eu escutei do pastor Josué Rodrigues, presidente da MCM, que ora também 5 horas por dia, eu disse: meu Deus, como é que eu estou fazendo o meu dia? Pensando eu, Samuel, o que eu estou fazendo? Às vezes nós não conseguimos fazer nem 10% de 5 horas, porque o nosso dia não nos deixa, nós temos muitas coisas para fazer. Maria ouviu Jesus. Isso fala que ela parou para entendê-lo, saber o que ele falava, compreender o que ele ensinava, pois não tem como haver mudança sem compreender a verdade que Jesus ensina. Crente não é quem ouve a palavra, quem é transformado pela palavra. Diga amém. Crente não é quem ouve, é quem é transformado. E só é transformado quem ouve. Tenho falado que o que essa cidade precisa é de crentes transformados. Não é mais de uma igreja. Vou abrir mais uma igreja. Não. Tem muita igreja em Maranguá. O que precisa de Maranguá é uma igreja que seja igreja de verdade. Seja igreja de verdade. Dê exemplo para as pessoas de fora. Viva o Evangelho. Mas só vive o Evangelho que para para ouvir Jesus, entender Jesus, compreender Jesus e ser ensinado por Ele. Quando eu paro, como Maria fez, parou, ela estava dizendo: Senhor, eu sou uma pecadora. Senhor, eu estou errada. Senhor, eu estou longe do teu caminho, mas eu paro agora para ouvir e ser transformada pela tua palavra. É o que nós precisamos fazer, querido. Sermos transformados pela palavra do Senhor. E só seremos transformados quando nós decidimos parar para ouvir o Evangelho. Porque esse Evangelho é vida para quem não tem vida, é paz para quem não tem paz, é alegria para o triste e fortaleza para quem está caído. Diga aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Quando ouvimos Ele, passamos a entendê-lo. E entendê-lo, começamos a ser quem Ele é. Não tem como você ser igual a Cristo se você nunca
Cristo. Semana passada eu falei, tem uma história real, que um pai tinha um filho pequeno, e ele se acidentou e começou a caxingar do pé, lógico que era do pé, né? Aleluia. Começou a caxingar, e o filhinho dele pequeno ficou ele vendo um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas caxingando. Quando foi observar, o filhinho dele estava andando igual o pai. E fizeram exame, mais exame, e o filho não tinha nada errado, simplesmente estava imitando o pai. Só estava imitando o pai. Por quê? Porque primeiro ele conviveu muito tempo com o pai para poder imitar o pai. Você quer parecer com Cristo, irmão? Comece a conviver muito tempo com Ele. Aleluia. Quanto mais tempo você conviver com Ele, mais igual você vai ser, mais parecido você vai estar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Hoje nós somos chamados de cristãos. Tem algum cristão aqui, irmão? A igreja primitiva, ela foi apelidada de cristãos, chamada de cristãos. Não foi eles que colocaram o nome deles. A partir de hoje, olha todo mundo para cá. A partir de hoje, vocês estão passando no meio da rua, tem que me chamar de cristão, viu? Foi ninguém que mandou, foi eles não, irmão. As pessoas de fora da igreja começaram a observar eles e colocaram um slogan dele. Chamaram eles de cristãos. Por quê? Cristãos tinha a ver com pequenos cristos, porque eles eram tão parecidos com Cristo, mas tão parecidos com Cristo, que quando olhavam para eles, viam neles Cristo. Olhavam para a pessoa, lá vai um Cristo, lá vai um pequeno Cristo. Lá vai um Cristo, lá vai um Cristo, lá vai um cristão, lá vai um pequeno Cristo. E onde havia uma pessoa que era cristã, estava lá. Por quê? Porque parecia com Cristo. Hoje nós somos chamados de cristãos porque carregamos uma Bíblia, andamos com roupa de crente e falamos de Jesus. Nós não podemos ser hoje chamados de cristão porque nós falamos de Jesus. Nós devemos ser chamados de cristãos hoje ainda por parecermos com Jesus. Oh, falta de glória a Deus, assim para estremecer. Você não deve ser chamado de cristão porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço. Você deve ser chamado de cristão porque carrega uma Bíblia no seu interior e vive ela. Você não deve ser chamado de cristão porque você fala de Cristo, mas porque você parece, figurinha igual, repetida do Criador, do Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Bata palmas para o Senhor. Aleluia! Por que eu preciso parar para ouvi-lo, para ficar parecido com Ele? Aleluia! Eu tenho que parar para ouvi-lo, para começar a me parecer com Ele. Quando eu começo a parar para ouvi-lo e começo a ficar parecido com Ele, aquilo que era do velho Samuel sai e mais de Cristo entra. Eu escuto de novo e aquilo de mim sai de mais um pouquinho e mais dele vem para mim. Quanto mais eu paro, mais de mim sai e mais dele começa a fazer parte de mim. Com o tempo, querido, você não vai mais carregar o seu eu, a sua vontade, os seus pensamentos. Com o tempo você vai carregar Cristo em você, porque você vai ser um pequeno Cristo. Mas quando você parar para ouvir, viver e conhecê-lo de verdade, porque você vai ser um imitador dele, você vai ser parecido com ele, você vai ser uma figura de Cristo sobre a terra, e as pessoas irão para olhar para você e dizer: lá vai um Cristo, lá vai uma Crista, lá vai um pequeno Cristo, lá vai aquela pessoa que é tão diferente. Por quê? Porque ela vem com uma vida diferente, ela é diferente, ela prega o evangelho, mas ela vive. Ela não é igual esses crentes que tem por aí, não. Ela é diferente, ela vive de verdade, ela crê de verdade, ela dá um exemplo de verdade. E com o passar do tempo, querido, quanto mais eu me aproximo dele, mais dele eu sou cheio demais do Senhor. E eu começo a carregar algo em mim que é mais poderoso do que eu prego, ou do que aquilo que eu prego. Porque o que você vai carregar vai ser muito mais poderoso do que aquilo que você vai falar. Você fala para as pessoas ouvem, mas o que você faz vai servir muito mais. Porque muitas vezes nós falamos palavras bonitas, mas destruímos tudo isso com os nossos atos. Muitas vezes você
ele é tímido, envergonhado, não sabe pregar, não sabe às vezes nem ler porque não teve o estudo adequado, mas a sua vida cristã é um exemplo para todas as pessoas. Você pode não saber ler nem pregar o Evangelho, mas você sabe viver o Evangelho. Quando eu pareço com Cristo, eu vivo o Evangelho. Porque o Senhor me chama e o Senhor te chama para viver o Evangelho. Não é algo simples, algo fácil, mas é algo necessário para todos nós vivermos o Evangelho. Não é algo que vai acontecer amanhã, mas é algo que vai acontecer todos os dias. Parecer com Cristo não é algo que acontece em um dia, mas é algo que acontece todos os dias. Todos os dias mais parecido com Ele. Amanhã mais parecido com Ele. Depois de amanhã mais parecido com Ele. Semana que vem mais parecido com Ele. Todos os dias sendo transformado pela aparência do Senhor na minha vida. Ele nos chama para vivermos isso. Quando eu estou cheio do amor do Senhor, começo a expressar o amor dele. É por isso que Jesus disse: quando alguém bater na tua face, pega um pedaço de pau e quebra a cabeça dele. Quando alguém pisar no teu pé, senta-lhe a mãozada no canto das orelhas. Não foi isso que ele disse. Quando alguém te bater na face, bateu nessa, prepara a outra, tira o óculos para não quebrar e oferece a outra para bater. Mas não é fácil, querido. Por que não é fácil? Desculpa a palavra. Não é fácil porque nós não parecemos ainda com Cristo. Domingo que vem tem culto de novo, viu? Para voltar. Não é fácil porque ainda nós estamos em processo de transformação. Eu não sei você, mas eu preciso parecer mais com Cristo. Eu não sei você, mas eu preciso ser mais transformado. Eu não sei você, mas eu preciso me converter cada dia mais. Todos os dias me convertendo mais, todos os dias parecendo mais com Cristo. Não é fácil porque nós não somos Cristo ainda, mas caminhamos para ser. Não é fácil porque nós não temos a imagem de Cristo em nós, mas eu estou caminhando para ter essa imagem de Cristo em mim. E é nessa caminhada que eu convido você para seguir. É nessa caminhada e nessa jornada que eu digo: pega nas minhas mãos e nós vamos juntos traçar essa jornada difícil, cheia de pedras, cheia de buracos, mas ao final nós iremos dizer: nós chegamos e nós conseguimos, parecemos com Cristo, estamos cheios dele e vamos levar ele para o mundo e para quem precisa receber ele. Aleluia! Diga glória a Deus! Preciso conhecer Cristo. Quanto mais cheio de Cristo, querido, mais eu dou Cristo para as pessoas. Quanto mais eu estou cheio de Cristo, mais eu dou Cristo para as pessoas. A Bíblia diz: você vai falar do que você estiver cheio. Eu estava aqui semana passada com o João Pedro, ali João Pedro. Estava preparando aqui um ambiente, um evento que nós estávamos fazendo. Aí eu estava assim agachado, assim baixado, baixo, fazendo um negócio no chão, bem perto dessa mesa de vidro. Quando eu me levantei, irmão, aleluia, sentei e espiasse na quina dessa mesa de vidro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, talvez se fosse você já imagina o que eu teria dito, né? Por quê? Porque é do que eu estava cheio. Sabe por que eu dei glória a Deus? Porque é do que eu estava cheio. Sabe que quando você levar uma topada, você vai dar glória a Deus e não dizer um palavrão? Porque é de glória a Deus que você está cheio. Você não está cheio do mundo, você está cheio de Deus. Você está cheio de Deus. Quando alguém bate em você, sabe o que você oferece na paz? Porque você está cheio de Deus. Quando você se enche de Deus, não tem espaço mais para nada. Não tem espaço mais para nada. O segredo da vida cristã, o segredo de ir para o céu é simples: é ficar cheio de Deus. Cheio de Deus, irmão. E é interessante que cheio de Deus eu começo a transbordar. E eu começo a expressar aquilo que eu estou cheio. E a minha boca começa a falar. As minhas mãos começam a agir. Os meus pés começam a andar. O meu coração começa a expressar tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu comecei esse culto e falei uma frase: as pessoas boas merecem o seu amor, mas as pessoas ruins precisam do seu amor. As pessoas boas merecem que você está cheio,
As pessoas ruins que não valem nada, que não prestam para nada, precisam do que você tem. Não é à toa que Deus diz que nós somos sal e luz, porque as trevas são trevas, elas precisam de luz. E onde é que tem luz? Em nós. As trevas, aquilo que ninguém quer, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, não merece o seu amor, não merece a luz que está em você, não merece Deus. Eles precisam de Deus. O seu familiar mais ruim, o pior familiar da sua casa, ele não merece Deus, ele precisa urgentemente de Deus. E onde é que ele vai encontrar Deus? Em você e em mim. Diga amém. Ele vai encontrar em você e vai encontrar em mim, porque é disso que nós estamos cheios. Diga amém. É disso que nós estamos cheios. Diga aleluia. Abra sua Bíblia para encerrar em Lucas capítulo 14. Aleluia. Eu quero fazer uma leitura com você. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24, diz o seguinte: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem, então começou a contar uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está pronto. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Diz o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me tires um pouco disso. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois ele disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalha e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eu quero me deter nos versículos iniciais que eu li. A parábola de Jesus conta que foi feita uma festa de um homem, um rei, um senhor, e convidou muitos dos seus amigos. Ele disse: os amigos disseram em resposta: não posso ir. O outro disse: também não posso ir. O outro: também não posso ir. Por quê? Um disse: comprei um terreno. O outro disse: comprei juntas de bois. E o outro disse: casei. O que é que eu aprendo com isso? O que é que essa passagem, dentre outras coisas, quer ensinar? Olhe para cá. Essa passagem fala de prioridades para o reino. Essa passagem fala de prioridades. Se Jesus me chamar hoje, qual a resposta que você vai dar? Senhor, tenho muita coisa para fazer. Eu comprei um campo, vou olhar o campo. Comprei uma junta de bois, vou olhar esses bois. Me casei, não, tenho que aproveitar o casamento. Que desculpa nós damos para Jesus para não seguirmos a Ele e não servirmos a Ele? Olhe para cá. Olhe para cá. É ruim casar? Não. É ruim comprar uma casa, um terreno? Não. É ruim comprar alguma coisa, um negócio, manter um negócio? Não. O ruim é quando eu coloco isso em primeiro lugar. E é isso que essa passagem está dizendo. Aqueles homens colocaram tudo em primeiro lugar, além e acima do Senhor. Quais as nossas prioridades? Para encerrar, as nossas prioridades irão dizer onde nós iremos chegar. A sua prioridade irá dizer para que caminho você está seguindo e o final que você vai chegar. Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Por Cristo eu vou até os confins da terra. Aleluia.